Olá, amigos, amigas do nosso canal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o colorir e o descolorir. E a música que nós vamos ouvir é Aquarela e é uma sugestão de minha irmã, psicopedagoga, Auridea. Se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai no pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Essa música, ela tem algumas curiosidades. Ela, primeiro, nós achamos que ela é uma composição apenas do Tolkien, na versão brasileira sim, mas ela, na verdade, ela começou como uma canção composta na Itália, né, com a parceria do Maurício Fabrizio e Toquinho, que compuseram essa música e lançaram na Itália, e somente depois é que o Toquinho fez uma versão português, né, em português para o Brasil. E é muito interessante que é uma música praticamente da nossa infância, é uma música que com certeza todos aqueles que visitam a escola têm contato com ela, porque é uma letra que nos faz pensar sobre todo um caminhar na vida. E esse caminhar na vida, ele pode ser colorido, né? Nós podemos colorir ou não, né? Se nós colorimos, a vida fica mais bonita. E se nós não colorimos, ela com certeza não é vista da mesma forma, não é vivida da mesma forma. Considerando o momento que nós vivemos e buscando esse agregar de saberes, de olhares, nós fizemos aqui uma pesquisa sobre a análise dessa letra, por quem já fez. Encontrei uma muito interessante, né, da Rebeca Fuchs, que é doutora em estudos de cultura, e eu encontrei no site Cultura Genial. E pesquisando acerca dessa temática, o Rubem Alves, que tem textos, né, bem profundos sobre a arte da educação, sobre um olhar, né, sobre os educadores, sobre a escola. Eu cheguei numa história muito comovente e que eu quero partilhar também nesse vídeo. Então, nós unimos essa música, Aquarela, essa história que eu vou contar, um texto que eu fiz sobre a escola e ainda o filme A Vida é Bela. É uma junção de experiências, de conhecimentos, né, que, a meu ver, tem uma relação muito forte com o colorir e com o descolorir da vida. Então, primeiro eu quero ler o texto para vocês, né, e depois nós vamos analisar a partir dessas informações que eu vou partilhar com vocês.
Esse texto foi escrito em 2017. Eu escrevi e publiquei em alguns sites, especialmente no LinkedIn. Ela estava localizada numa região periférica. Havia o medo de não conseguir chegar sozinha. Era preciso atravessar o rio Poti. Havia uma ponte ligando os dois lados da mesma moeda. A visão era de pedras e gaivotas. Ao longe se avistava o encontro de dois rios. Uma avenida recém-inaugurada. O caminho foi fácil, o destino incerto. Lá estava ela. A grafitagem no muro dava sinais de que missionários, revolucionários e excluídos já passaram por lá. Achei legal. Seria eu mais uma? A receptividade foi boa. A chegada de uma colega oriunda do órgão gestor naquele lugar dava a sensação de uma mistura entre o sentimento de alívio e desconfiança. Iria apenas aplicar uma atividade sobre leitura e escrita para os alunos. Mas não foi só isso. A sala de aula da escola estava irreconhecível. Impossível saber quem ensina e quem aprende. Não que esse processo seja ruim. Indefinição de papéis possibilita uma troca verdadeira sobre quem somos, mas impossibilita uma clareza sobre quem faz o quê. Não era falta de gestão, não era falta de professor, não era falta de pedagogo, não era falta de estrutura. O que faltava então? Uma criança subindo as grades da escola me fez parar. Era preciso conversar com ela. A escola de mãos atadas. O professor impotente. Solução? Vá para fora. Convidei e peguei-a na mão para conversar. E perguntei: o que você quer ser? E ela respondeu: polícia. Eu perguntei: por quê? Pode me dizer? Ele: para prender. Eu vi olhos perdidos, sinais de quem já perdera a infância. Ouço uns fogos e logo alguém me diz que não se trata de notícias felizes, mas de códigos de processos nada construtivos. A criança se vai, sem esperar um beijo, um agrado, uma palavra. Para ela, há muito pouco. Para ela só resta uma saída, mas até mesmo essa, que já foi a salvação de muitas almas, parece perdida. Estamos perdendo o caminho? Muitas questões de lógica perdem a importância diante de tantos desafios que a própria razão desconhece. Volto perdida. Há muitos caminhos, mas há um sem volta. Precisamos nos reinventar, precisamos reinventar a escola. E esse texto, ele reflete um sentimento meu diante do que nós encontramos muitas vezes na escola pública. E nesses tempos de pandemia, em que há uma imprevisibilidade tamanha e as escolas fechadas e as crianças sem escola, as crianças sem futuro, as crianças sem presente. Então, o que isso tem a ver com o nosso tema colorir e descolorir? Tem muito a ver. Nós vivemos um momento em que praticamente não vemos cor. A cor, ela está ausente. É um tempo sem cor. Mas o que podemos fazer nesse tempo sem cor? Um tempo difícil, um tempo de dores, um tempo de incertezas, em todos os aspectos. Nós podemos deixá-lo descolorido ou podemos tentar colorir. Assim também, essa música Aquarela, ela nos traz essa possibilidade
né? Esse olhar para o colorir que a infância nos possibilita, né? As crianças, com sua imaginação, elas conseguem, no seu imaginário, serem felizes, né? Elas criam universos para serem felizes. Elas brincam, né? Infelizmente, quando nós chegamos na fase adulta, esse brincar, ele precisa se transformar, né? Não que nós precisemos deixar de brincar, mas as responsabilidades, elas nos trazem uma imprevisibilidade, nos trazem uma certa transitoriedade, né? Um descontrole. Mas e aí, o que fazemos com esse futuro incerto, né? Com um amanhã incerto, cheio de muros, né? E aí nós temos eu consigo encontrar uma história muito triste, mas ao mesmo tempo rica, né? Que é a história do Janusz Korczak. Apesar de estudar um pouco alemão, não sei se pronunciei corretamente, porque ele não é alemão, ele é polonês. E a história dele foi reconhecida pela Unesco, né, que criou um ano para que as pessoas conheçam a história dele, para a educação, né, para a infância. Isso eu encontrei no site, né, do Instituto Rubem Alves. Eu vou ler um pouco da história dessa pessoa, que em 5 de agosto de 1942, durante a liquidação do gueto de Varsóvia, os hitleristas ordenaram o agrupamento das crianças do orfanato de Korczak e o envio das mesmas ao campo do norte de Treblinka. O velho doutor reuniu 200 pupilos, os fez colocar-se sabiamente em fileiras e à sua frente partiu com eles para o Unscharplatz, no cruzamento das ruas Stavsky e Zika, onde todos foram colocados em vagões de carga e enviados para os fornos crematórios. Esse senhor, ele teve uma infância difícil, o pai adoece e morre, ele com muitas dificuldades se forma em medicina, mas ele, de uma hora para outra, ele sente um chamado para cuidar de crianças e ele funda um orfanato, né? E cuida, né, desse orfanato a sua vida toda, com disciplina também, mas com amor, sobretudo. Inclusive no site do Rubens tem essa história dele, mas dizendo como o título é Como Amar uma Criança, né? E eu encontrei no site de Jane Patrícia Haddad, e ela retirou esse texto do site do Rubem Alves, né? www.rubenalves.com.br. E essa história dele, por que me chamou a atenção? Porque num tempo de crueldade, num tempo difícil também, e que ele foi levado com as crianças para uma câmara, né, de gás, ele falou para as crianças que eles iriam fazer uma excursão. E eu não sei se
um filme que eu também assisti, vocês devem conhecer também, o filme A Vida é Bela, que ganhou o Oscar. É um filme muito emocionante, muito lindo, que mostra o quanto o amor de um pai pelo filho e a beleza que ele consegue fazer a criança enxergar, mesmo no pior dos períodos da vida, em um tempo difícil. E essas histórias da Vida é Bela, desse Senhor, nos faz pensar que nós vivemos algo parecido, não na mesma proporção, acredito, nem sei também fazer alguma comparação, se pior, se melhor. Difícil, tão difícil quanto tempos de guerra. E a nossa capacidade de colorir, nossa capacidade de acreditar, né? nossa capacidade de ver beleza, né? De observar a beleza que existe. E apesar de todas as incertezas, das imprevisibilidades, nós sermos capazes de ver o futuro com olhos de esperança, com olhos de amor, a nossa capacidade enquanto educadores, professores, fazermos o que estiver ao nosso alcance para que as crianças continuem podendo ter suas infâncias, serem felizes na medida das possibilidades, né? O papel de cada um de nós nesse processo. E a nossa capacidade de enxergarmos a beleza, de colorirmos, até que realmente haverá um dia, todos nós humanos estamos propensos a isso, vai chegar o dia que a vida vai descolorir, né? E que nós tenhamos feito ela valer a pena, né? Uma vida com amor ao outro, com amor a si mesmo. Isso é nossa mensagem mais importante, a meu ver. Então, e aí eu até esqueci de colocar a música do Toquinho, e a gente pode ouvir um pouquinho mais, né? Porque vale a pena ouvir Toquinho. O menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente, à espera pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. E descolorirá. E descolorirá. Até o próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção. Continuem conosco no nosso canal. Vejam outros vídeos. E até lá. Beijo.